Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre os comentários de Hataraku Saibou. Eu sei que tem tempo que eu não gravo esses comentários, mas fiquem tranquilos, eu vou terminar essa temporada. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre o quarto episódio e o cara lá, o dono do corpo, dessa vez ele comeu peixe contaminado, talvez comeu um sushi, enfim, ele acabou se contaminando com um peixe não muito adequado para o consumo. E aí nós vamos ver o desenrolar disso ao longo do episódio. De cara, nós somos apresentados ao estômago, Como que o estômago é representado dentro desse anime? É muito parecido com um vulcão no primeiro momento. Nós temos aqui, por exemplo, as paredes aqui do vulcão, essas reentrâncias são parecidas com a rugosidade da parede estomacal. E isso daqui, esse líquido amarelado que queima, destrói as coisas, na verdade é a representação do suco gástrico. O suco gástrico é uma mistura ali de vários componentes que é produzido pela parede estomacal, mas temos ali pelo menos dois componentes fundamentais para o processo da digestão. Um deles é a enzima pepsina. A pepsina, na verdade, ela não é produzida diretamente no suco gástrico. O que é produzido, na verdade, é o pepsinogênio. O pepsinogênio é um precursor da pepsina. Notem aqui, essa representação mostra essa tira aqui como sendo a estrutura proteica do pepsinogênio. E tem essa parte aqui em verde, que é um conjunto de aminoácidos, na verdade. Esse conjunto de aminoácidos meio que eles protegem o sítio ativo da enzima. Então o pepsinogênio não é ativo. Na presença de HCl, entretanto, sofre a hidrólise, ele é rompido. Esse pedaço sai e o sítio ativo da enzima acaba sendo exposto. Então, aí sim nós temos o pepsinogênio menos esse aminoácido, que é a pepsina, que é enzima ativa e ela vai trabalhar no processo de digestão. Na verdade, essencialmente, ela vai quebrar as cadeias proteicas, quando comemos carne, por exemplo, ou qualquer fonte de proteína, vai quebrar essas cadeias proteicas em pedaços menores, em peptídeos, em aminoácidos, e facilitar o processo da digestão. Não é a única etapa, teremos etapas posteriores, mas no estômago nós temos essencialmente a ação da pepsina. Notem que para a pepsina ser formada, ela precisa de HCl, então por isso que nós temos ácido clorídrico no suco gástrico. O ácido clorídrico tem uma outra função, ele tem ação antisséptica. Então, às vezes, a gente acaba engolindo algum micro-organismo, na verdade a gente vive fazendo isso, só que eles não sobrevivem ao HCl porque é um ácido forte. Alguns sobrevivem, por exemplo, quem tem H. pylori é uma bactéria que consegue residir ali no estômago e resiste à acidez do suco gástrico. Outros micro-organismos são destruídos, a maioria, na verdade, é destruído, só que alguns acabam tendo resistência, ou mesmo alguns que não têm resistência, devido a algumas complicações, acabam gerando infecções, problemas, como nós veremos nesse episódio. Só um detalhe, o HCl no suco gástrico faz com que o pH fique em torno de 2,5. Alguém que escuta isso, o pH 2,5 é extremamente baixo, o meio é muito ácido. Mas assim, se você conhece um pouco mais de química, sabe que não é tão ácido assim. Obviamente é ácido, desempenha o seu papel, mas um pH de 2,5 significa que a concentração de H3 ou mais, a concentração de ácido, é 10 elevado a menos 2,5, que dá 3,2 milimol por litro. O milimol, 3,2 vezes 10 a menos 3, não é uma concentração tão ácida assim. Facilmente no laboratório você trabalha com soluções 0,1 mol por litro, 1 mol por litro de HCl. Então, o ácido clorídrico, ele é forte, obviamente, o suco gástrico desempenha bem o seu papel, mas não ache que é aquela coisa extremamente ácida. A gente trabalha com soluções muito mais ácidas no laboratório e ainda assim sendo consideradas soluções diluídas. Uma solução 0,1 ou 0,01 são soluções diluídas que são mais ácidas do que o suco gástrico. Outra coisa que eu gostei também foi da representação do estômago. Como eu falei, a parte interna lembra um vulcão. O que cai ali acaba sendo consumido, destruído, mas também na parte externa parece um aquário, esses aquários gigantes. Nesse caso, um aquário do inferno, mas ok, ali é um aquário. Mas vamos lá. Em termos de desenrolar da história, nós temos alguns personagens. Alguns foram apresentados nesse episódio.
A protagonista, na verdade, é a eosinófilo, né? O eosinófilo é um tipo de glóbulo branco, ele existe em pequenas quantidades, trabalham também no processo de fagocitose, então eles atuam de uma maneira parecida com os neutrófilos, só que o próprio anime deixa claro que a eficiência dela em fagocitar, ou seja, matar os micro-organismos, não é tão eficiente assim, a não ser em casos específicos. Juntamente com o eosinófilo, nós tivemos a apresentação do mastócito. O mastócito controla ali a liberação de histamina. Histamina, para quem não conhece, é essa molécula aqui. Não é nem uma molécula tão complexa. E ela tem como principal função ser um vasodilatador. Então, quando a histamina é liberada no nosso corpo, os vasos sanguíneos se dilatam e, obviamente, isso possibilita um maior fluxo de sangue. Inclusive, com uma liberação muito alta de histamina e aumentando esse fluxo, a pessoa acaba ficando ruborizada, né? Fica avermelhada. No caso de alergias, por exemplo, a utilização de histamina é extremamente importante. Inclusive, o eosinófilo, o mastócito e o terceiro personagem, que é o basófilo, eles atuam sobretudo em processos alérgicos. O basófilo foi muito bem representado. Ele parece ali um ninja, enfim, um camarada todo sisudo, como se fosse um cronista poeta. Ele tem como função ser uma espécie de célula sinalizadora. Então, assim, se tem o basófilo numa região, é liberado também histamina, ou seja, aumenta-se ali o calibre do vaso sanguíneo e ele acaba atraindo para aquela região outros leucócitos, como o neutrófilo ou o próprio eosinófilo. Então, esses três trabalham no processo de defesa, sobretudo ali em processos de alergia. A protagonista é a eosinófilo. A eosinófilo ela é retratada como sendo uma menina que veste rosa, tem toda uma roupinha direitinha, quer passar o estereótipo de que ela é talvez uma princesinha, enfim, ela acaba sendo fraca para aquela função, né, para aquela atitude. E ao longo do anime, realmente ela não consegue desempenhar muito bem o seu papel. Quando ela tenta atacar, ela acaba sofrendo um contra-ataque. Ela não tem exatamente a mesma eficiência do que o neutrófilo. Apareceu um primeiro patógeno, um primeiro micro-organismo. Apareceu o segundo micro-organismo, ela também não conseguiu se desenvolver. Esse segundo micro-organismo é identificado como sendo o Vibrio parahemolyticus. Enfim, o víbrio é uma bactéria que está presente na água e aí a gente acaba colocando essa bactéria para dentro do corpo se nós consumirmos peixes contaminados por essa bactéria. Provoca, dentre outras coisas, a gastroenterite, né, que é uma espécie ali de infecção na área gastrointestinal. Eles tentam atacar o víbrio, não conseguem, a eosinófilo pelo menos não consegue, mas o neutrófilo dá conta do recado. E nesse ponto, né, a gente poderia imaginar que o anime acabaria aí, o inimigo da vez foi derrotado, só que parece que não, existe ali um outro inimigo oculto. O cara lá, né, ele comeu peixe contaminado. Esse peixe estava contaminado com víbrio, mas não apenas com víbrio, ele estava contaminado por um parasita, por um verme, e aí o problema ficou maior. Esse verme é o Anisakis, representado como se fosse ali um dragão, alguma coisa. Na verdade, esse é um verme cilíndrico, ele chega a medir até 2 centímetros quando esticado. Então, assim, 2 centímetros é mais ou menos uma falange. Não é um cara fácil de ser derrubado, não. Porque, assim, até agora, né, estavam atacando micro-organismos, vírus, bactérias, que têm ali a mesma dimensão em tamanho, vamos dizer assim, que as células. Agora, um parasita é um ser macroscópico, nesse caso é um animal. Então o ataque acaba não sendo tão fácil assim. O neutrófilo ficou com medo, né? Todas aquelas células ali acabaram ficando com medo do ataque desse cara. E ele começou a desempenhar o seu papel. Porque assim, devido à gastroenterite e os efeitos provocados, a parede do estômago ficou um pouco fragilizada. E esse cara, ele consegue provocar perfurações na parede do estômago e do intestino, né? Ele quer arrumar um local, então ele perfura ali e fica escondidinho. Esse cara, inclusive, acaba rompendo, né, no anime a parede estomacal, tem um vazamento de ácido clorídrico. Ele provoca algumas coisas. Por exemplo, a pessoa contaminada por ele costuma ter náuseas, vômito. Isso é representado por esse painel, né? O nível de êmese aumenta. Eu descobri que êmese é vômito, eu não sabia. Ele até explica que
Para que isso aconteça, o esôfago acaba ficando dilatado, e aqui ele representou o esôfago, e esse líquido amarelo aqui acaba sendo expelido. Se você já vomitou, você sabe que a sensação não é nada boa, e aquele gosto azedo, aquela sensação de queimação é o ácido clorídrico, que mesmo não sendo lá tão concentrado, como nós já falamos, é suficiente para agredir as partes internas do corpo, não é uma coisa nada agradável. Bom, mas agora eles têm esse problema, né? Tem esse dragão gigantesco, como que eles vão resolver isso? E aí é o motivo de nos apresentar o eosinófilo. O eosinófilo aparece em baixas quantidades, né? Uma concentração pequena, quando comparado com os neutrófilos, porém eles são muito eficientes. Além do processo alérgico, né, que envolve o mastócito, o basófilo, ele também acaba atuando muito efetivamente em parasitoses. Então é um glóbulo branco especializado em atacar parasitas, estruturas macroscópicas. E aí nós temos então o fechamento do ciclo do herói. A eosinófilo, que era frágil, passava a ideia de que não conseguia resolver as coisas de maneira adequada, na verdade ela já estava atuando na situação onde ela deveria atuar. Porque onde ela deve atuar, nesse caso seria atacando o parasita, ela acaba sendo muito eficiente, salva o dia, derrota lá o dragão, mostrando então sua elevada capacidade. Eu achei bem interessante esse anime, porque primeiro essa questão do estereótipo, colocaram uma menina aparentemente frágil, passando a ideia de que ela não seria capaz de desempenhar aquela função. O pessoal ali também, nas outras células começaram a falar mal dela, a falar que ela era fraca, a não acreditar nela, mas ela não ficou desanimada. Aliás, até ficou desanimada. Porém, no momento em que foi necessário a ajuda dela, onde ela de fato tinha ali uma função específica, a situação com qual ela foi preparada para atuar, ela desempenhou muito bem o papel dela. Eu acho que o anime, além de ter a história em si, além de explicar várias coisas relativas ao corpo humano, também tem esse aspecto mais emotivo, né? Nós vimos isso em episódios anteriores, veremos em episódios posteriores, e nesse eu acho que é passar a ideia de que nem todo mundo é igual. Algumas pessoas vão desempenhar bem uma determinada função, mas não vão desempenhar outras. Só que você não precisa ficar preocupado se você não consegue desempenhar essa função igual a outra pessoa. Você tem a sua própria função a desempenhar, que foi o caso da eosinófilo. O neutrófilo é muito bom em algumas situações, mas nesse caso ele acabou não sendo capaz de salvar o corpo humano, se é que podemos dizer assim. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E para que essa série continue, como qualquer outra série aqui do canal, eu preciso do seu apoio. Isso é importante mesmo. Então, por favor, deixe aqui seus comentários. Se tiver alguma coisa a acrescentar, o espaço é aqui nos comentários. Coloque aí. O comentário de vocês é muito importante. Dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos ajudar esse canal a crescer. Talvez a chegar aos 100 mil inscritos ainda em 2020. Estamos no comecinho. Tomara que o canal chegue a esse número. E também eu peço para que você me siga nas outras redes sociais, em especial no Instagram. Basta digitar Universidade da Química no Instagram, que você já me encontra por lá. Tá certo? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.